Números 31, versículo 1. E salvação falou ao tirado, dizendo. Salvação, né, é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, que nas traduções tradicionais ou vai estar como Senhor ou vai estar como Jeová. Ao meu ver, aquela combinação de letras do proto-sináico significa salvação. E não qualquer salvação, a salvação, o momento da cruz, a grande salvação. Então, eu poderia também chamar de grande salvação aqui, ou grande salvação. Então, mas eu acabo deixando apenas salvação. Então, salvação falou ao tirado, que é Moisés, e o nome, a fama dele é tirado porque ele foi tirado da água. Então, a moça deu essa fama a ele. 2. Retalie a retaliação dos descendentes do persistiu com o grande pastor, contra os do briga. Depois você vai ser ajuntado ao seu povo. Aqui, nas traduções tradicionais, vai ter vingue os filhos de Israel, vingue os israelitas, ou algo assim. Mas não parece que é exatamente vingança. A vingança, ela tem uma carga emocional por trás. E tem um certo. Então fica parecendo que você age diante da vingança, mas é a retaliação, é algo que não necessariamente exige eh, a carga emocional, porque vingança transmite o aspecto de ódio, tá? Então, diante do português e do contexto bíblico, não é exatamente a palavra vingar pela forma que nós usamos ela hoje. Então, eu acabo usando retaliação. E acaba ficando repetitivo aqui, mas de fato no texto está assim, né? Está a palavra como verbo e a palavra como o substantivo, uma seguida da outra. Então, se no texto está assim, eu acabo colocando assim aqui também. Tá? As traduções tradicionais não fazem isso, fala executem a vingança, ou vinguem-se e comem uma palavra ou outra. Mas como eu gosto da forma literal do texto, eu acabo deixando assim. E descendentes é a real tradução da palavra filho, porque ela não é usada apenas para a geração seguinte, mas para todas as gerações seguintes. Então é porque não é a palavra filho, e sim a palavra descendente. 3. E o tirado falou ao povo, dizendo: retirem de entre vocês homens para a mobilização, e eles vão estar contra briga, para pôr retaliação de salvação em briga. Agora, esse mobilização é como as traduções tradicionais traduzem a palavra exército, só que ela também é usada referindo-se às estrelas. E as estrelas, elas não são um exército, elas são uma mobilização que ocorre nos céus. Então, usar exército nessa palavra aqui fica estranho, porque senão você teria que usar exército para céu também. E as estrelas, elas não formam um exército, elas formam uma mobilização nos céus. Então, fica sem sentido usar exércitos. Então, e nós vamos ver que esse verbo é usado dessa forma, mobilizem o povo, em mobilização. E o exército é uma mobilização. E outra coisa, também é usado essa mesma palavra quando se refere à mobilização dos levitas. E os levitas não fazem parte do exército. Então fica estranho. Então, de fato, não é a palavra exército, é a palavra mobilização, porque seria a mobilização das estrelas, a mobilização dos filhos, dos descendentes levitas, são os do ligado, e a mobilização também dos exércitos. Então, de fato, não é a palavra exército, não é o verbo também, né, formar exército, é o verbo mobilizar. Para pôr retaliação de salvação em briga, certo? 4. 1000, manada, lembrando que todo número, ele também a raiz dele é uma palavra que é usada ao decorrer do texto. Nós não temos isso no português. No português, um número é apenas um número e não a raiz dele uma palavra em si. Mas isso já não acontece no Antigo Testamento, que formam-se palavras também. E a mais provável palavra, que é a palavra 1000, é manada. Então eu acabo colocando em parênteses, que é para
Porque muitos desses versículos, eles têm uma conexão interessante quando você coloca também o significado da palavra no lugar do número. Aqui, inclusive, é um deles. Então, eu acabo deixando, porque não é porque talvez eu não tenha percebido o significado por trás daquela palavra estar no lugar daquele número, naquele versículo específico, que outra pessoa não veja. Então, eu deixo. Então, lá, 1000 manada por vara. Lembrando que vara, nas traduções tradicionais, seria a palavra tribo. Só que a palavra tribo, para nós, ela tem um significado completamente diferente. Quando nós, brasileiros, nos vemos a palavra tribo, a gente pensa numa aldeia de indígenas ou coisa assim. E essa palavra é usada como vara, porque muitas vezes é algo que eles usam, inclusive, para caminhar. E faz sentido, porque é como se Israel, ou persistiu com o grande pastor, fosse uma árvore. E uma árvore, inclusive genealógica, ela tem várias varas, vários galhos. Então, essas são as varas do persistiu com o grande pastor. E você tem um encaixe também diante de como nós usamos a palavra varão. Ah, aquele homem ele é um varão e tudo mais. Então, nós temos isso já instruído no vocabulário religioso hoje e também agora aqui. Então, acaba-se tendo uma certa harmonização diante do que essa palavra é, ao invés de usar tribos, que completamente desvia o foco do que de fato parece, né, eh, fica mais claro. E literal. Ok. 1000 manada por vara, para todas as varas do persistiu com o grande pastor. Vocês vão enviar para a mobilização. Então, 1000 pessoas por vara. 1000 por. Lembrando que são 12 as varas do persistiu com o grande pastor. Na verdade, são 13. Porque José, que é o. Qual que é a tradução de José mesmo? Salvação adicionará. Ele teve 2 filhos. E os levitas, eles não vão. Mas porque eles não vão para o exército, né, para a mobilização de luta. Mas o texto acaba sempre mantendo 12, mediante diante da conveniência da situação. E é muito interessante como o texto faz isso. Tem todo um estudo por trás disso, de por que que vai 12, de por que que alguns 12 são selecionados e um fica de fora. Então, tem todo um motivo por trás de cada vez que o bom livro cita as 12, a seleção das 12 varas persistiu com o grande pastor, Israel. 5. E foram repassados dos milhares do persistiu com o grande pastor, 1000 por vara. 12.000 retirados para a mobilização. Então, foi um exército de 12.000 e 1000 por vara. Por descendente direto do persistiu com o grande pastor. Lembrando que ele reconheceu 2 netos dele como filhos diretos. Então não é apenas diante de sangue, é diante do que o coração considera. E esse é um assunto muito interessante que eu quero ter uma hora aqui. 6. E o tirado enviou eles para a mobilização, 1000 por vara. Eles e o demanda que poupa, descendente do grande pastor ajudou, o operador de purificação, para a mobilização. E os objetos do puro e as trombetas de estrondo estavam na mão dele. 7. E eles mobilizaram contra a briga, conforme salvação determinou ao tirado, e mataram todo macho. 8. E os reis de briga eles mataram sobre os rompidos deles, o desejo e o bordado, e o rocha e o buraco e o quarta parte. 5 reis de briga, e o engole povo, descendente do escancarado, eles mataram a lâmina.